Nosso convidado já está aqui, é o nosso reverendo Leonardo Campanha. Ele já está ligadinho, nos acompanhando lá nos Estados Unidos, mas a tecnologia é isso, né? Nos aproxima, isso é tão bom. E hoje nós vamos falar sobre isso, ó, um pensamento muito comum entre alguns é o seguinte, né? Parece que temos que escolher entre pecar e para ser feliz ou abster-se da felicidade através da autoprivação. Você já pensou assim? Você conhece alguém que pensa assim? Então, esse é o momento para a gente poder falar sobre esse tema e tentar compreendê-lo à luz das Escrituras de uma forma muito clara e direta, para que isso não seja um empecilho, ou isso não seja algo que nos distancie do nosso relacionamento com o Senhor. Então, quem nos ajuda a dar continuidade nesse assunto é ele, né? Nosso reverendo Leonardo Campanha. Olá, pastor, bom dia! Olá, Tainá. Olá, Tainá, bom dia. Tudo bem por aí? Tudo bem, graças a Deus. E como é que tá o climinha aí dessa vez? Uai, o clima tá mudando. Hoje já tem máxima de 14, mas Hum, terça-feira aqui nevou o dia inteiro, teve sensação térmica de -5, -10, sei lá, meu Deus. mas mas a primavera tá chegando. O horário aqui começou o horário que eles chamam de economia de energia, como se fosse o nosso horário de verão, né? Uhum. Então agora voltou a 1 hora de diferença só, não são mais 2. E é bom agora, tem sol até mais tarde. Ontem era 6, 7 horas, estava com sol. Depois de ficar privado do Olha sol no que coisa inverno aí, né? boa. Tem dias que no inverno aqui o sol se põe 4 horas da tarde, né? Então aí já é aquela tristeza, né? Aí agora com o sol aqui fica melhor. A gente fica de certa forma mais feliz. Ai, com certeza, né? Quando o sol, a claridade, tudo isso nos traz felicidade, né? É bom, né? Isso é muito bom para nós. Aqui tá verãozão, né, pastor? E muita chuva também. O tempo tá daquele jeitinho, mas semana que vem acho que tudo estabiliza. Segundo o clima-tempo, a gente aguarda. Pastor, esse tema, hein? Será que é comum esse pensamento mesmo da pessoa achar que, ó, ser cristão, ser santo é não ser feliz, né? Às vezes a pessoa, quando a gente quer falar de Deus, ela tá quase ali, ela fala, mas eu vou ter que parar de fazer tal coisa que eu gosto, eu vou ter que parar de fazer isso que eu gosto, então vou parar de fazer tudo que eu gosto, né? Aí já vem aquele pensamento de vai ser infelicidade, né? Agora, eu falo que esse pensamento eu acho comum quando a pessoa não conhece o evangelho, né, de uma forma muito verdadeira. Para a gente começar, eu acho que é interessante a gente entender o que é a santidade, então, né? O que seria esse passar para o lado de cá, né, para o lado da santidade? Como é que a gente define, pastor? Tá, eu creio que a gente pode pensar aqui em santidade, em pelo menos em dois termos, em duas perspectivas, vamos colocar assim. A primeira delas é o que a gente vai chamar de santidade posicional, né? Mas santidade posicional, né? Por que teólogo fica inventando esses nomes, né? Mas é a ideia de que, porque nós estamos em Cristo, nós já somos santos. Nós já fomos separados por Deus, né? Então, se você pensar no processo todo de salvação, né? Se nós estamos em Cristo, isso já significa que o Espírito Santo trouxe vida, né? Regenerou o nosso coração. Isso significa que Deus já deu o chamado irresistível, eu já respondi positivamente a esse chamado irresistível. Eu passo a crer em Jesus Cristo. Eu passo a crer em Jesus Cristo. A justiça de Cristo é colocada na minha conta, é aplicada sobre a minha vida. Então, eu, coberto pelo sangue de Cristo, Deus olha para mim e me vê essa pessoa santa, né? Então, em termos posicionais, né, todo crente ele já é um santo separado por Deus, né, tendo a justiça de Cristo aplicada sobre si. Isso é um aspecto. O outro aspecto seria o que a gente vai chamar aí da santidade progressiva, né? Putz, progressiva, essa ideia de continuidade, que é o processo de santificação, Uhum. né? Então, é um processo de conformação, um processo de tornar-se mais santo, né? Mas, tudo bem, o que na prática significa se tornar mais santo? Se tornar mais santo significa ser cada vez mais parecido com Deus, né? Vai ter o texto que Uhum. diz: sede santos porque eu sou santo, né? Deus falando para o seu povo. Então, quando a gente pensa no processo de santificação, eu gosto muito do texto de Romanos 8, 28 e 29, que fala que todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam o Senhor, são chamados segundo o seu propósito.
E aí no verso 29 vai trazer que esse bem, que todas as coisas cooperam, é a conformação à imagem do Filho. Ou seja, ser santo, né, caminhar no processo de santificação, progredir no processo de santificação, é cada vez mais ser mais parecido com Jesus Cristo. Né? Então, essa seria a ideia da santidade. Em primeiro, dois aspectos: posicional, em Cristo somos santos, não tem nada que nós possamos fazer para que Deus nos ame mais ou menos nesse sentido, e o processo de, e aí a santificação, né, a santidade processual, né, progressiva, onde nós então somos conformados através da ação do Espírito Santo, através da nossa vida devocional, né, aqui uma ação conjunta do Espírito Santo conosco, nesse processo de santificação. Entendi, pastor. Ó, quando, até aproveitando ainda essa primeira pergunta, existe uma dificuldade de algumas pessoas que eu já vi, eu não sei em que processo, em que fase da vida, ou se é muito relativo, né? Quando fala assim, sede imitadores de Cristo, né? E a pessoa, ela se sente indigna de ser esse imitador de Cristo, de caminhar para essa santidade. Essa questão da santidade, ela mexe com cada pessoa de uma forma diferente, né? Até que haja o entendimento cada vez mais claro nesse processo que você falou, né? Na caminhada. Com certeza ela mexe de maneira diferente, Tainá, porque nós somos diferentes, porque Uhum. nós temos pecados diferentes, porque coisas que me tentam não te tentam e o oposto é verdade, né? Então, até conectando, né, que você falou no começo, acho que eu pulei essa parte, a ideia de que as pessoas conectam ser santo com ser infeliz, ou ser Uhum. santo com deixar de fazer coisas que eu gosto e tudo mais. A maneira como as pessoas enxergam a santidade e a felicidade, ela está diretamente conectada, primeiro, à sua relação com Deus, Uhum. e, em segundo lugar, com a sua maturidade espiritual. E o que eu quero dizer com isso? Uhum. Se eu tenho uma relação de inimizade com Deus, ou seja, eu não creio em Jesus Cristo, qualquer pessoa que não crê em Jesus Cristo está numa relação de inimizade com Deus. Isso a gente pode ver no texto de Romanos 5, né? Ela naturalmente, se ela está numa relação de inimizade com Deus, ela não gosta das coisas que Deus gosta. Ela não gosta da pessoa Uhum. de Deus. E por conta disso, quando ela olha para a santidade e o ser parecido com Deus, naturalmente tem que ser algo que a desagrade. Ela simplesmente não gosta daquilo. Agora, quando a gente entra para a esfera daqueles que creem no nosso Senhor Jesus Cristo, a maturidade na fé vai estar relacionado com a percepção que eu tenho da santidade, de estar, olha, deixar de fazer tal coisa para mim vai ser muito difícil, porque eu gosto muito disso e tudo mais. Mas com o tempo, essa pessoa vai percebendo que aquilo que desagrada a Deus também vai desagradá-la. Necessariamente isso é um processo rápido? Não. Mas eu entendo que, por conta da habitação do Espírito Santo, né, a Escritura vai deixar claro que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la, Uhum. o Espírito Santo ele vai incomodar aqueles que são verdadeiramente crentes. Aqueles que de fato creem em Jesus Cristo, por ter o Espírito Santo habitando nele, eles serão incomodados ao longo da sua vida com as suas práticas. Em alguns isso é mais rápido, em outros isso é mais demorado, com alguns pecados é mais tranquilo, com outros é mais demorado. Isso não significa que uma vez que eu abandonei a prática contínua de um pecado, nunca vou voltar a cometer. São coisas que podem oscilar ao longo da nossa caminhada com Deus. Uhum. Doutor, eu acho que deu uma travadinha na câmera. Vamos tentar Eu não restabelecer, sei, então. tá tudo tranquilo. Voltou, agora voltou. Tinha dado uma travadinha agora. Tá. Mas agora Então você voltou. perdeu tudo que eu falei. Não deu para ouvir tudo. Travou a sua imagem, mas a voz saiu. Então o importante é o conteúdo, a imagem é o pior de tudo. Não, mas nesse momento o conteúdo foi afirmado, foi dito, isso é importante, né, pastor? O conteúdo que importa, porque a imagem é ruim.
Imagina, pastor. Entendendo o que é santidade, a gente conversando aqui, agora vem a outra questão, né? O que é essa definição de felicidade? Como é que a gente pode entender o que é ser feliz, pastor? Tá, Difícil, né? aqui eu acho interessante. Não, isso aí é um negócio que eu comecei a pensar ontem, né? Eu falei, cara, acho que eu não sei definir assim, em termos simples, o que é felicidade, né? E um risco que normalmente nós corremos, né, é de buscar definições que a nossa sociedade tem para alguns termos, ao invés de buscá-las, essas definições nas escrituras. Uhum. Então vão existir termos, né? Então a gente já falou aqui em outros programas sobre o amor, que se você for procurar a definição no dicionário e a definição do que a sociedade entende por amor, você vai ver que é uma definição completamente diferente daquilo que as escrituras entendem, ou que as escrituras definem o que é o amor, né? Então, por conta disso, eu dei uma googada aqui, fui no Google ontem, pesquisei o que é felicidade, eu vou ler essa frase, e depois disso eu vou para aquilo que importa, que são as escrituras, né? Então tá escrito assim aqui, né? Felicidade pode ser definida por um momento em que há a percepção de um conjunto de sentimentos prazerosos. A felicidade é um estado durável de plenitude, satisfação e equilíbrio físico e psíquico, em que o sofrimento e a inquietude são transformados em emoções ou sentimentos que vão desde contentamento até alegria intensa ou júbilo. Então essa seria uma definição aí que a nossa sociedade abraça, entende que é uma definição adequada do que é a felicidade. E aí eu vou pular para um dos textos que eu mais gosto nas escrituras, que é em Filipenses 4. Eu vou ler o verso 4, que eu acho que dá para a gente conversar depois sobre o porquê da importância desse verso, e depois eu vou pular para o verso 10. Né? Então o verso 4 vai dizer assim, né? Só para lembrar, contexto histórico é importante, essa daqui é uma das cartas da prisão. Paulo estava preso, esperando a sua condenação, provavelmente a sua morte, né? Ele já sabia disso, e Paulo escreve uma carta falando sobre alegria, né? Então, quando a gente pensa na carta de Filipenses, ele vai pensar muito sobre alegria e contentamento. E peraí, quem está me dando essas dicas é um cara preso, né? E a gente vai ver que Paulo vai dar alguns motivos, né? Um dos motivos que Paulo dá para a alegria dele nessa situação é que ele teve a oportunidade de pregar o evangelho como se fosse o serviço secreto do imperador na época, né? O que seria o serviço secreto aqui dos Estados Unidos, que toma conta do presidente, né? Ele falou assim, e se eu não tivesse preso, eu jamais teria condições de fazer isso. E no texto, além dele falar que compartilhou o evangelho, ele deixa claro que alguns abraçaram o evangelho. Então isso dá muito motivo de alegria e o ajuda nesse processo, né? Mas então, contexto, Paulo sofrendo dentro da prisão, e aí ele diz no capítulo 4, verso 4, né? Assim diz a palavra do Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Aí ele vai pular para o verso 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas os faltava oportunidade. Então Paulo está falando que ele está feliz porque a igreja em Filipos mandou uma oferta, mandou um apoio financeiro para o seu momento de dificuldade. Eu falei assim, olha, eu estou feliz de maneira assim, sobremaneira, né, acima da média, porque vocês estão comigo nessa causa, né? E ele vai falar assim no verso 11, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, esse texto é bastante conhecido, principalmente o último verso, né, e normalmente usado fora de contexto. Quando a gente vai olhar agora, né, tirando a parte, aquela definição mais sentimentalista que eu dei no começo, né, que é o que a sociedade vai acreditar, a Bíblia vai nos dar um outro padrão. Né? A gente vai ver que o nosso contentamento, a nossa felicidade, ela primeiro não necessariamente vai estar ligado com a gente estar sorrindo o tempo todo, né? Porque eu não consigo imaginar aqui Paulo sorrindo diante da fome. Eu não consigo Paulo, né, sorrindo diante de um sofrimento intenso, como ele foi apedrejado, espancado, sofreu naufrágio. Não dá para você imaginar uma pessoa sorrindo nessas circunstâncias.
Mas ele vai dizer que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Então existe um aspecto da felicidade, um aspecto desse contentamento que passa pela percepção, e isso aqui é importante, né? E isso mostra para nós o quanto as escrituras estão enraizadas no nosso coração. Uhum. O que eu quero dizer com isso? Esse é um negócio que eu sempre comento, né? Tipo, eu tenho que enxergar o mundo a partir das escrituras. E durante o dia, você vai olhando para as circunstâncias e você não fica consultando as escrituras. Uhum. Você já vai por aquilo que está dentro de você. E a maneira como você reage mostra o quanto a escritura está ou não enraizada em você, o quanto ela está ou não transformando o seu coração. Então, essa ideia de que eu devo enxergar a realidade a partir das escrituras, e quando eu olho, por exemplo, eu acho que o verso de Romanos 8:28, né, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, deveria, né, residir no nosso coração e influenciar a nossa forma de pensar diante das circunstâncias da vida. Porque se eu sei que todas as coisas cooperam, e o texto não fala que todas as coisas boas aos nossos olhos, ele fala todas as coisas são todas, não sobra nenhuma fora. Então isso significa que as coisas que nós olhamos e entendemos como boas e más, elas contribuem para a conformação de Jesus Cristo em mim. Isso não deveria me trazer contentamento? Total. Então, a forma como a gente começa, e aí isso depende naturalmente, porque isso é contraintuitivo, né? E eu sempre falo, entre a nossa lógica e o que a Escritura manda, é o que a Escritura fala, né? Então, e por isso que o Espírito Santo age em nós, e ele precisa agir em nós, ele precisa transformar a nossa maneira de pensar. Vamos pensar em Romanos 12, né? Não vos conformeis, né? A renovação da mente. O Espírito Santo precisa transformar o nosso coração e a nossa mente para que nós enxerguemos isso com um olhar de contentamento, pensando no resultado final, que é a conformação à imagem de Cristo, por exemplo. E uma coisa interessante desse texto que Paulo fala aqui, ele fala que ele aprendeu, né? E o verbo, e aí são aquelas coisas que uma hora tem que justificar ou estudar a língua, o grego e o hebraico, né? Ele fala assim que esse verbo aprendeu, aprendi que ele usa aqui, ele não é o verbo aprender que a gente utilizaria para você sentar numa sala de aula e ter uma aula teórica sobre algum assunto. Esse verbo aprender pressupõe esse conhecimento teórico, mas ele pressupõe a parte prática. Então, Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação porque ele passou por essas situações que ele está relatando. Interessante. Então, para mim e para você, que nós precisamos aprender a viver contentes em toda e qualquer situação, nós precisaremos passar por essas situações. Então, por exemplo, como eu posso falar que eu sei viver contente durante um período de escassez se eu nunca tive? Como eu posso falar? Entende o que eu estou dizendo? Então, assim, como eu vou experimentar? Como que eu vou experimentar a paz que excede todo entendimento, que está nesse mesmo capítulo, verso 6, né, 4, 6, se não me engano, 5 e 6, como que eu vou... 6 e 7. Como que eu vou experimentar a paz que excede todo entendimento se eu não tiver uma circunstância e que a ansiedade seria a resposta normal? Como que eu vou usufruir da maravilhosa graça? Como que eu vou receber dessa graça que acalma o coração, que transforma o ser, se eu não passar por situações que vão me tirar da zona de conforto? Dá para entender? Então, assim, a felicidade, dá para entender o problema passar, né? A felicidade, então, ela é uma disposição do nosso coração para com Deus. É quando eu, então, enxergo a palavra de Deus, eu enxergo aquilo que Deus faz em mim, a maneira como Ele trabalha dentro de mim e a maneira como Ele trabalha nas circunstâncias para que eu seja aperfeiçoado à imagem de Cristo. Então, a felicidade é muito mais relacionada a uma disposição nossa, do nosso coração, para com a palavra de Deus, para com a pessoa de Deus, né? Para que a gente possa, então, experimentar, aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Para algumas pessoas, qual que vai ser a dificuldade? Vai ser viver na fartura e não na escassez. Porque ela possui pecados diferentes dos outros. Para algumas pessoas,
o contentamento vai ser difícil numa posição de poder. Para outros, vai ser difícil numa posição de estar debaixo da autoridade de alguém. Né? Então, essa que é a beleza, né? A gente pode ver lá o texto da multiforme graça, né, de Deus. Uhum. Ela se manifesta nas diferenças das pessoas, no complemento, né, complementariedade dos uns aos outros. Né? Então, eu creio que a felicidade ela é então essa disposição do nosso coração para com Deus, para com a sua revelação. Né? Muito bom. Nossa, pastor, e que explicação excelente, né? Pra gente ter essa noção da felicidade, mas voltada para dentro das escrituras, né? É o que você falou no começo, quando você falou assim, essa pergunta, né, quando nós conversamos, né, sobre essa questão, aí eu li e eu falei assim, nossa, mas essa pergunta é fácil. Aí por um segundo eu parei para pensar, falei, não, ela não é fácil. Para a gente falar e explicar, mas com o discernimento, com a orientação, com o propósito correto de onde nós queremos chegar, sem ser a visão de mundo apenas, mas a visão do que quer dizer isso. E dentro do contexto eu falei assim, não, boa sorte, Deus vai iluminar o pastor, ele vai conseguir trazer essa reflexão para nós. Eu acho que você já respondeu, acho não, né? Eu acho que tenho certeza que tá até claro, mas então agora a minha pergunta é, né? Como caminham as duas juntas, né? A santidade e a felicidade? Então, eu entendo que elas É a vão caminhar prática. juntas de acordo com a maturidade da fé de cada um, né? Então, eu posso pensar aqui na minha vida, né? Voltar lá quando Deus me converteu, tinha 16 anos, e eu posso pensar em coisas que eram extremamente difíceis para mim e coisas que para mim não faziam o menor sentido. Né? Então, eu vou até abrir meu coração aqui. Eu desde muito cedo, por influências, não vem ao caso, desde muito cedo eu tive acesso à pornografia, né? A revistas, enfim, desde muito cedo. E isso era parte da minha vida, né? Era uma parte integrante da minha vida durante muitos anos. Muitos anos. E quando Deus me converte, então, aos 16 anos, eu tive esse amigo que foi uma pessoa muito importante nesse processo todo. E ele falou assim, Léo, mas a pornografia é errado. E eu falava assim, não pode ser. Não tem, não faz sentido ser. Né? E naquele momento, para mim foi muito difícil pensar naquilo como a busca da santidade, né? Então, o abandono daquela prática foi muito difícil, porque era algo que estava enraizado no meu coração e algo que fazia parte da minha vida e algo que eu lutei durante anos e anos para me livrar daquilo, né? Então, por isso até que a gente já fez alguns programas sobre o assunto, já conversei sobre o assunto, porque eu sei o quão difícil é. Eu sei o quão cedo muitas vezes as crianças começam e os pais muitas vezes nem desconfiam. Mas para mim foi muito difícil naquele começo de caminhada. Depois ficou muito claro que fazia sentido. Quanto mais eu fui lendo a palavra de Deus, quanto mais eu fui convivendo na igreja, quanto mais eu fui recebendo da pregação da palavra e eu fui convivendo com outros santos da igreja de Cristo, eu fui vendo que essas práticas não eram condizentes com a fé, não eram condizentes com a santidade de Deus. E aí eu fui lutando para abandonar. Outras coisas já foram muito mais fáceis. Então, por exemplo, eu sei que não parece, né? Eu pareço ser um cara muito calmo, mas eu era uma criança bastante complicada, né? Eu era uma criança que brigava muito na escola, né? E quando eu falo brigar aqui, eu falo brigar de verdade mesmo, né? De sair na porrada lá. E foi durante muitos anos essa realidade, né? Eu tenho histórias horríveis sobre isso na minha vida, a maneira como isso me afetou a minha família. Mas o ponto é que quando Deus me converteu, eu entendi que aquilo era errado, de uma maneira muito rápida. E depois da minha conversão, eu me lembro de uma briga que eu tive na minha vida. Briga. E na hora que eu briguei, eu já saí chorando, arrependido. Então, é algo que foi muito mais fácil para mim. Então, existe essa diferença de pecados
na nossa vida, existem tentações que são maiores e menores. Em alguns momentos a gente vai achar que abandonar algo que é errado, né? E aqui eu quero só lembrar que esse abandono, né, tem que seguir o padrão de Efésios, que é abandono de um vício e a adoção de uma virtude. Uma Eu não troca, abandono só né? o vício, né? Aí Efésios vai falar assim, ó, o que mentia, pare de mentir e passe a falar a verdade, não é para você ficar quieto. Porque muitas vezes a gente fica quieto para não Vou me falar a verdade, calar, que né? pode ser desagradável para alguém, né? Depois eu até recomendo procurar um vídeo do Jay Adams no YouTube sobre esse assunto. Está traduzido em português, bastante, o padrão do arrependimento, bem interessante esse vídeo, né? E ele vai contar uma história muito engraçada sobre a mulher que pergunta para a outra se a roupa é bonita ou não, e a roupa é feia, enfim. É bem interessante, e ele vai dar um exemplo de como fazer isso aí. Aí o texto vai dizer, aquele que roubava, pare de roubar, mas não é parar de roubar só. Comece a trabalhar, mas não é só trabalhar, para que você possa ajudar os outros. Então, existe esse progresso, né, essa progressão do comportamento. Então, eu entendo que a santidade e a felicidade, elas vão caminhar cada vez mais juntas, mais de mão dadas, quanto mais madura for a nossa fé, quanto maior for a nossa intimidade com Deus. E, naturalmente, né, acho que eu vou fazer uma pergunta para você. Uhum. Normalmente, os pecados que você comete é porque você gosta ou porque você odeia? Não, não entendi. O pecado em si que eu cometo ou a. Por Não, tem exemplo, coisas que eu. Pode vou falar, dar, vou mais dar um claro. exemplo meu, então. Sim, sim, sim. Não vou te expor, vou me expor. Então, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito é de velocidade. Ah, sim. Então, por exemplo, se eu estou andando de carro e eu estou desrespeitando o limite de velocidade, eu estou em pecado. Agora, toda vez que eu faço isso porque eu odeio aquele pecado ou porque eu amo aquele pecado? Porque eu amo, porque eu gosto, né? Porque eu tenho prazer naquilo. Mas isso mostra uma disfunção no meu coração. Isso mostra que Uhum. existem muitas partes do meu coração que ainda me enganam, né? Jeremias vai falar que o coração do homem é desesperadamente corrupto, né? Ah, Uhum. quem pode entender o coração humano, acho que Provérbios vai falar isso. Mas então, muitos dos pecados que nós praticamos de maneira consciente, nós praticamos porque nós gostamos. Então, por exemplo, esse é muito fácil, esse fica muito fácil de tratar na igreja, para dar o exemplo. Fofoca. Hum. As pessoas fofocam porque elas odeiam a fofoca ou porque elas amam a fofoca. Ah, elas amam, né? Você ama saber podre dos outros. Eu não tô falando É. você, falando na Eu acho que terceira todo pessoa aqui. mundo, né? Alguém ama saber a É. fofoca, as novidades. É. Mas isso está em completo desagrado, em completo fora do padrão divino. Agora, aí Uhum. você vai ler a Bíblia, você sabe que você não tem que fofocar. Por que você não para? Porque aquilo te dá prazer. Só que você vê que essa é a parte que ainda está sendo trabalhada em você. Então, quanto mais madura for a fé, quanto mais unidos, né, quanto mais essa disposição do nosso coração para com a palavra e para com Deus, mais a gente vai ter prazer em abandonar coisas que não agradam a Deus, né? E, enfim, a gente poderia dar um monte de exemplo, mas eu creio Ó, que transmite a ideia de como que as duas podem ou não andar juntas, né? amei, E amei. Eu detalhe, acho. rapidão, Ah, pode falar, pode falar. só para concluir. E digo mais, né? A felicidade, a alegria e a santidade sempre andam juntas, e a alegria que nós temos com o pecado é falsa. É Muito uma, bom. é uma alegria falsificada. Ela não dá o prazer original. Ela aquela ideia do pecado, ela cobra o preço da fogo de chão e te entrega o espetinho de gado da esquina. Ela te, entendeu? É mais ou menos essa assim. Ela te cobra muito caro e não te entrega o que ela te prometeu. Então, a alegria que nós temos com o pecado, ela não é a alegria verdadeira. Ela não é alegria no padrão das Escrituras. Então, considerando o padrão bíblico, alegria e santidade vão estar sempre de mão dadas. Nossa, muito bom. Pastora, eu acho que o senhor já até entrou numa questão que eu queria trazer, que é essa questão da compulsão, né? Seja por comprar, seja por fofocar, seja por qualquer outra coisa, por velocidade.
que isso tudo tá totalmente ligado a esse falso prazer, né? Essa falsa alegria, essa falsa realização que nós temos, né? Com as situações. É, pensando nisso, então, qual que seria, talvez ali podemos falar, o antídotozinho? É essa comunhão com o Senhor? É essa busca maior pela presença de Deus? Olha só, quando a gente pensa em ter a questão de ter a alegria, o contentamento, o prazer da nossa vida em Deus, a, quando a gente busca em coisas aquilo que só Deus pode dar, você vê que tá desregulado, não tá batendo certo, né? Não tá condizente com a realidade. Então, vou dar um exemplo meu, mais uma vez vou me expor aqui. No primeiro ano aqui no mestrado, muitos desafios, naturalmente, né? Outra língua, um nível bastante puxado, muita atividade, e isso foi trazendo para mim ansiedade, isso foi trazendo para mim uma sensação de incapacidade, isso foi enfraquecendo a minha confiança em Deus, aquele Deus que me trouxe para cá, que eu não daria conta de fazer aquilo que ele falou aquilo que ele me trouxe para fazer, né? Uhum. Ver como que tá tudo desregulado, né? E dentro desse processo, chega uma hora que eu, por exemplo, começo a comer mais, ou eu começo a comer mais Hum. doce, né? Porque o doce Sei tem um bem. açúcar, te dá, né? Eu gosto muito de doce, né? E eu acabei engordando, né? Engordei um tanto aí. Quando eu estive no Brasil, todo mundo, né? Se não todo mundo, muitos fizeram questão de comentar isso, né? E, é, e, e aí eu estava conversando com um professor do mestrado lá, né? Ele falou, eu sei muito bem o que é isso, né? Eles vão falar aqui que é o stress eating, né? É você comer por conta do estresse, né? E ele falou Uhum. assim, eu tive muito disso, sofri muito disso durante o meu período do seminário. Quando saí do seminário, eu emagreci lá não sei quantos quilos, né? Eu falei, não, o nome disso não é stress eating, né? Não é comer pelo estresse. O nome disso é pecado. Muito bom. O nome disso é eu tô mais ansioso do que eu deveria. Pensei comigo, né? Aham. Assim, o nome disso é porque eu tô mais ansioso do que eu deveria. Eu tô descontando minha ansiedade na comida, porque eu não tô confiando em Deus e na capacidade que Ele tá me dando. Ou talvez eu não tô trabalhando tanto quanto eu deveria. Ou eu tô trabalhando mais do que eu deveria porque eu não tô confiando em Deus. Então, muitas vezes, né? Muitas vezes não, né? Todas as vezes que a gente já cometer esse tipo de pecado, a gente vê que existe uma desregulação, existe uma inclinação errada do nosso coração em direção a algo que nós entendemos que vai nos trazer tranquilidade, vai nos trazer segurança. E qualquer coisa que a gente pense que vai fazer isso, que não seja Deus, é pecado. Uhum. Eu estou errado, porque eu não estou confiando naquele que me trouxe aqui, eu não estou confiando naquele que tem me dado a capacidade para fazer coisas que eu nunca imaginei que eu fosse capaz de fazer na minha vida. Então, a gente precisa entender que quando e por exemplo, o comer demais, o nome disso é glutonaria, né? O nome é até feio, porque o pecado é feio, Uhum. né? Então, não é stress eating, não é comer por estresse, é glutonaria. Eu sou um glutão e eu preciso lutar. Eu não sou um glutão, né? Eu cometo o pecado da glutonaria, porque a minha identidade também não vem do meu pecado. A minha identidade vem do meu Senhor e Salvador, né? Então, a minha identidade vem de Cristo e não do pecado que eu cometo, né? Então, eu detesto quando pessoas falam assim, o cristão, sei lá, é possível ser cristão homossexual? É possível. Cara, cristão é cristão. Pecado não define a sua identidade. Quem define a identidade é Cristo. Pecado é pecado e a gente está na luta contra ele, né? Então, Tainá, quando a gente olha para isso, né, essa ideia das compulsões, isso mostra que, ao invés de eu estar buscando em Deus a minha alegria, em vez de eu estar buscando em Deus a minha satisfação, o conforto, eu estou buscando em coisas, em pessoas, ou como a gente vai falar aí, em ídolos, né? Eu transformo coisas que muitas vezes são boas em ídolos, e eu presto culto a esses ídolos, esperando que eles vão fazer aquilo que somente Deus pode fazer por mim, né? Então, e aí depois na prática a gente vê as consequências, né? Com a comida vem o peso, a falta de saúde e por aí vai, né? Então,
eu entendo que essas compulsões, elas só mostram o desajuste, a falta de sintonia do nosso coração com Deus, com as Escrituras, né? Eu sempre gosto de refrisar, né, É. que só é possível, né, ter essa sintonia com Deus através da revelação de Deus, Uhum. né? E isso pode ser a revelação geral, a criação, e a revelação especial, as Escrituras. Mas sempre a especial tem que estar envolvida. Não tem como a gente conhecer mais a Deus de maneira salvífica e transformadora se não for pelas Escrituras. Então, sempre que eu falo assim, olha, é um desajuste com Deus. E esse desajuste passa pelo meu desajuste com o entendimento das Escrituras. Passa pelo desajuste da minha vida devocional. Passa, sabe, por várias etapas que envolvem, né, e que vão contribuindo para esse desvio do caminho. Muito bom. Temos alguns comentários aqui, pastor. A Cristiane Assunção, ela colocou aqui, ó. Faço porque amo meus pecados. Que ela estava respondendo bem na hora, né? Ela repetiu. Ela colocou Isso. aqui, ó. Quero ser melhor em Deus e abandonar meus pecados. Teve um outro comentário aqui, ó. A Eunice colocou, mas pastor, cada um tem o aperfeiçoar em circunstâncias diferentes. E foi até que você comentou. Aí, eu me pergunto uma questão aqui, né, pra gente já ir caminhando para o nosso encerramento, que ela fala assim, né? A gente tem esse desejo realmente de abandonar nossos pecados, a gente quer abandonar nossos pecados, é um processo de santificação, mas tem uma coisinha que a gente precisa entender, assim, enquanto a gente estiver aqui na Terra, eu digo, enquanto não formos para a glória, vai ser essa batalha constante, né? Nossa e os pecados, né? Que eu digo não constante, não nos mesmos pecados, mas eu falo que a nossa vida é igual um cobertor curto, né? A gente puxa, tampou o pé, aí descobre o rosto, aí e fica vice-versa. É um processo, né? A gente tem que entender, né, e de uma certa forma sofrer com essa verdade, que a perfeição só vai existir na glória. Quando o nosso corpo for glorificado, isso é só depois da segunda vinda de Cristo, quando nós Uhum. habitarmos nos novos céus e na nova terra, né? Lá a gente vai ser perfeito, lá nós não conseguiremos pecar, nós não seremos tentados pelo pecado, lá nós viveremos uma vida de plena harmonia, mas dá vontade de morar lá agora já, né? Ah, sim. A plena harmonia, né? Na presença de Deus. E o que a gente precisa entender é que se isso só acontece na glória, quer dizer que antes disso a gente vai estar vivendo em luta. E por isso que é importante a gente usar sempre aquela imagem, né, uma imagem bélica, né, uma imagem de guerra, de que a vida cristã ela é uma guerra. Uhum. Ela é uma guerra contra o pecado. A gente não está nesse mundo a turismo. Não é turismo. Definitivamente não é turismo. A gente está numa missão de resgate. A gente veio aqui nós estamos aqui como embaixadores do Rei. Nós estamos aqui para anunciar o Evangelho, para lutar contra o pecado, contra o mundo, contra Satanás e contra nós mesmos, né? Provavelmente o nosso maior inimigo. Então, durante o restante da nossa vida, a gente vai lutar contra essa Uhum. realidade, né? O pecado ele vai estar presente em nós. E quanto mais Deus vai nos aperfeiçoando, mais nós vamos vendo o quão imperfeito nós somos. Porque existe muito cristão que chega uma hora que ele começa a achar que ele está bem de vida, no sentido espiritual da coisa. Uhum. Né? Como se ele só tivesse poucos pecados e tudo. Isso mostra que ele ainda não entendeu quem ele é direito. Porque quando você entende quem você é, quando Deus vai, né, dando para nós o conhecimento de quem nós somos, nós vamos começar a ver, então, muito mais essa ideia de que o quão imperfeito nós ainda somos e quanto pecados nós ainda temos que lutar. E assim, Tainá, pode ser que para alguns a gente tenha que lutar contra o mesmo pecado o resto da vida. Pode ser que alguns pecados, né, eles nunca serão completamente, eu acho completamente extinguidos só na glória, né? Mas eu falo assim, para alguns a luta será sempre mais difícil do que para outros, né? Para alguns pecados eu sempre terei uma dificuldade maior do que eu tenho para outros, né? Eu creio que isso é importante a gente ter em mente, né? Porque alguns vão dizer, existe a discussão muito grande, o que era o espinho na carne de Paulo, né? E alguma das teorias é que esse espinho na carne de Paulo era o pecado, né?
Deus falou, não vai remover, né? Sendo ou não essa a correta interpretação, eu creio que a figura ela é boa, porque enquanto o pecado está presente na nossa vida, a gente deveria ter sempre essa noção, essa percepção de dependência de Deus, né? A gente tem que estar dependente de Deus para que a gente não pratique pecado, para que a gente busque a santidade, para que a gente busque alegrar-se com aquilo com que Deus se alegra, né? Então essa dependência na pessoa de Deus é fundamental. E a gente só tem essa noção de dependência quando a gente tem noção das nossas fraquezas, quando a gente começa a ver o quão imperfeito nós somos e assim por diante, né? Muito bom, pastor. A Josiane colocou: bom dia a todos. Que bom tema. Deus continue usando e abençoando o pastor Leonardo, um canal de bênção. É isso, pastor. Acho que deu pra gente refletir, deu pra gente meditar um pouquinho nesse tema, saber onde e ter a certeza de onde recorrer. Gostaria que deixasse uma mensagem final. E nós vamos deixar aqui na legenda também embaixo, na descrição, o seu canal do Instagram, para quem quiser te acompanhar também, quem quiser conversar por lá. Olha, recado final, eu creio que é um resumo, né, do que a gente conversou. A alegria e santidade sempre andam juntas. Se nós não estamos alegres e contentes com o que nós temos muitas vezes vivido, ou com essa busca da santidade, isso mostra o quão desajustado está o nosso coração, né? E o ponto é que vale a pena buscar a alegria verdadeira, né? Vale a pena lutar contra os nossos pecados, ainda mais sabendo que nós temos o auxiliador, né? Nós temos o Espírito Santo habitando em nós, sabendo que Cristo morreu pelos nossos pecados, passados, presentes, futuros, que essa justiça foi aplicada em nós, que Deus nos amou e porque Ele nos amou, Ele nos elegeu. Então, quando a gente vê o Deus triuno agindo em nosso favor, nos resgatando do nosso pecado e de nós mesmos, eu creio que isso é um grande, vamos falar assim, estimulante, um grande estimulador dessa busca pela santidade, e que com certeza ela vai estar conectado com a felicidade, com a alegria, a verdadeira, não a Uhum. falsificada, não aquela que dura segundos, mas aquela que diante das impossibilidades, diante das dificuldades, diante dos sofrimentos, aquela que conforta o nosso coração. Então isso definitivamente vale a pena. Amém. Obrigada, pastor. Hora da foto. Vamos manter um sorrisão aí no rosto que a gente vai fazer a foto online. É a parte difícil. Vamos lá? Foi. Foto tirada daqui a Foi. pouquinho no nosso canal, lá na nossa página do Instagram, @tudomais.ipptv. Muito bom, pastor. Mais uma vez, obrigada. Te aguardo logo mais aqui no Tudo Mais, com mais temas aí pra gente meditar, a gente refletir à luz das Escrituras. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar com vocês aí na minha igreja do coração, né? Sempre bom estar com vocês. Temos saudades, viu? Em oração por você, pela Dani, por todo o processo aí, os estudos, e aguardamos até breve, né? Se Deus quiser. Amém.